Olá, meus nobres amigos, inscritos e membros do canal Spook House Assombradas. Que saudade de vocês, ó, Serjão. Bora pro treino, Serjão. Olha só, ó o pãozinho, tá pronto. O braço de Spook tá grande, rapaz. Treinando todo dia na masmorra. Infelizmente, vou até fazer a camiseta do Cariani pra ver se me motiva um pouquinho ali, porque puta merda, né? Chega uma hora que a gente cansa de treinar todos os dias. Mas cansa, tá? Chega uma hora que você fala, porra, mas eu tenho um monte de guitarra legal aqui que eu podia estar tocando, um monte de livro legal que eu podia estar lendo, né? Podia estar matando, podia estar roubando, mas eu tô treinando. Brincadeira. Bora, Sérgio, tem alguma coisa aqui pra gente? Me mandaram este corte, eu acho interessante pra gente poder analisar sobre uma ótica da espiritualité. O que acontece com algumas pessoas que andam na corda bamba entre o que é a ciência e o que não é a ciência. E a gente tem que esclarecer algumas coisas onde há uma desinformação, tá? Falando isso pro Serjão, o Serjão até perde mais cabelo, coitado. Mas há uma desinformação no final desse vídeo e a gente tem que elucidar alguns pontos, tá? Vamos lá, são experiências interessantes que o Igor fala, que o Serjão fala, e o outro rapaz está com ele. Eu não vou lembrar o nome, mas ele tem um canal de ciências e foi um dos caras assim que, eu não vou lembrar, eu sinto muito, peço perdão, minha memória nesse caso aí falha, mas é Schwartzman, o canal do Schwartz, é isso aí. Porque eu lembro que quando eu escutava a Rádio Cultura, tinha um rapaz chamado, o Momento do Schwartzman, onde ele falava sobre a história de alguns músicos famosos. Eu escutava a Rádio Cultura, adorava os concertos BWV, adorava escutar as operetas. Porra, só eu mesmo, né, para escutar aquilo. Eu acho que era o único cara que ficava escutando Rádio Cultura. Mas vamos lá, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Uma música que conta tudo isso, Fear of the Dark. Fear of the Dark, pode crer. Tudo que ele fala ali, você pode ver. Ele fala, né, nos versos lá, se você ler os estrofes, quem nunca pensou, né, que você estava sozinho em casa e pensou que tinha alguma coisa? Quem nunca ouviu um barulho pensando que era... Porque isso, cara, é a mente do ser humano. A nossa... Fear of the Dark é uma coisa que eu escutei pouco. Tinha o Real Dead One e o Real Live One, que eram os dois álbuns do Iron Maiden. Era legal, Iron Maiden, eu nunca fui no show do Iron Maiden, eu nunca tive muita vontade assim de ir no show do Iron, não era uma música que eu achava tanto, mas eu tenho um respeito enorme pela banda, pela história do Bruce Dickinson, né? Eles estão falando sobre pareidolia. Pareidolia é um fenômeno muito curioso que acontece com as pessoas, e eu concordo com o Serjão. O Serjão fala sobre a pareidolia no sentido de quando você tem medo e você demonstra muita fragilidade emocional em alguns aspectos da sua vida, você acabou de ver um filme de terror e aí você desliga a TV e, né, dá aqueles 5 minutos dizendo, puta, e se eu tô sozinho em casa mesmo, né? Aí você olha pro sofá, tá o Jason, o Freddy Krueger ali olhando, falando, mano, você desligou o filme por quê? Mas assim, a pareidolia é quando acontecem as impressões. As impressões, elas são péssimas, sem dúvida nenhuma, porque a mente prega peças. Uma vez entrou um contato com um rapaz comigo, falando, tio Spook, toda hora, à noite eu sinto arrepios, não sei o quê. Eu falei, cara, já pensou em fechar a janela do seu quarto? Aí ele riu, ele falou, pô, você tem razão, né? Minha mãe sempre abre a janela do quarto aqui à noite para dar uma arejada, eu acho que era o vento. Isso é real, isso realmente aconteceu, não é uma piada. Porque chega uma hora que a gente cansa de explicar para as pessoas o que realmente é uma impressão da nossa mente, que a gente quer que, ou que realmente é um fato. E geralmente você pode ter certeza que o que é o fato é algo microscópico, algo muito pequeno que acontece. Vamos lá. Mente carregada de referências, informações, que às vezes você vê uma sombra e você fala, caramba, cara, que sombra que aquilo é um bicho, entendeu? Não é nada, Quem cara. nunca esteve em casa sozinho, absolutamente sozinho, tá aqui no computador, daí houve um barulho na porta. Então, a pareidolia é exatamente isso. Quando você acha que um cabideiro, que o teu pai tem, né, onde ele coloca o paletó, o sapato ali depois de um dia de trabalho, torna-se um homem de preto ali, né, um sobretudo olhando pra você. Isso tem em muitos filmes de terror, tá? Os filmes de terror gostam muito dessa ideia da pareidolia quando tem bonecas em casa, quando tem brinquedos, né? Então chega a ser essa impressão. Mas claramente, eu sou um entusiasta do mundo espiritual,
E assim, durante muito tempo eu fiz testes com relação ao mundo espiritual para ver o que nós podemos ou não trazer de informação. E algumas coisas são factíveis e outras não. Veja, eu mapeei aqui em casa todas as lâmpadas que instalam em certos horários. Eu sei exatamente. Coisa de maluco? Não. É coisa de uma pessoa que é precavida para impedir, então, a pareidolia. A lâmpada no meu corredor aqui, ela dá um estalo quando começa a esfriar, depois de mais ou menos 5 minutos de desligada. E eu já falei isso em vídeo, quando a gente estava gravando Fenômenos aqui em casa, e eu falei, a lâmpada do corredor estala. Então você vai escutar um estalo, é a lâmpada do corredor fazendo exatamente esse som. Porque eu sei que é. Mas para tirar o meu viés, por exemplo, eu mando todos os áudios dos fenômenos que aqui são gravados em casa para um engenheiro de áudio qualificado. Uma pessoa cética em muitos aspectos. Uma pessoa que vai chegar para mim e vai falar, Rodrigo, isso aqui é um cachorro. Rodrigo, isso aqui é um rapaz na rua xingando o outro. Rodrigo, isso aqui é o Hulk Hogan andando na calçada ali, rasgando a camiseta. Rodrigo, isso aqui é realmente ali um barulho do John Cena entrando em ação no meio da rua ali, lutando com outras pessoas. É o Batman ali gritando, pulando de um apartamento para outro. Ele fala exatamente aquilo que está acontecendo. Não é o meu viés que vai predeterminar, mas o engenheiro de áudio que vai predeterminar. Nós temos sim essa questão da pareidolia e sempre vai existir, porque a nossa mente quer. Só que a pareidolia, ela vai além. Ela vai para um elemento de crença. Isso é um problema. Então, por exemplo, existe um filme muito legal que chama Saint Maud. Saint, de Santa, Maud, M-A-U-D. Que acontece lá no cu do Judas da Noruega, da Finlândia, sei lá. Que é uma mulher que realmente acha que tudo é pecado. E ela vai trabalhar como uma enfermeira e ela vê o pecado nas pessoas. E as pessoas sempre são pecadoras. A pareidolia dela é ver exatamente o mal sobre as pessoas, ao ponto de matá-las. Por isso ela achava que ela estava fazendo um ato divino em matar o mal das pessoas. Entende? Isso também é uma pareidolia, pois eu estou tentando provar para as pessoas a imposição do meu Deus sobre a fé, a crença de um outro indivíduo, sobre aspectos de que eu só vejo o demônio sobre você. Também é uma forma da gente exteriorizar as impressões que nós temos. E quando fica com relação só às sombras, ótimo. Mas quando passa para as pessoas, se torna uma enfermidade, se torna uma doença. É você, Satanás? Aí você ouviu uma voz, eu não. É um gato. Poxa, porque tem bicho em casa, então deve ouvir. Cara, uma das coisas mais todo mundo, preste atenção aí, você, se você ficar acordado de madrugada, você ficar quietinho, você vai começar a ouvir os estalos na sua casa. O que é isso? Cara, ficou mais frio? A geladeira começa a se, né, o material da geladeira começa a instalar, outra coisa começa a instalar, é simples. Então me explica assim. Veja, a gente precisa tomar muito cuidado, Sérgio, ao tentar generalizar as coisas. Espírito tem pé? Não. Espírito consegue transpassar, então, as paredes. Eles conseguem mover por meio de sua consciência dentro da matéria. Eles podem transpassar uma porta, eles podem transpassar uma parede. Porém, contudo, todavia, o que predetermina a habilidade, então, de um espírito ter a percepção de que ele morreu e que ele é um espírito? Se você for para o budismo tibetano, ele vai te explicar pelos estágios da consciência. Quando você morrer, Sérgio, porque você vai morrer, isso não é praga, isso é fato, a sua consciência pode ficar perambulando aqui, apegado à sua mulher, apegado à sua matéria, apegado aos seus foguetes, apegado aos seus planetas, apegado aos seus estudos. É natural isso, porque nós não reconhecemos a morte. Se nós vivemos ao longo de 80 anos, a percepção que nos ancora ao longo de 80 anos se perfaz. Quando você morre e fala, cara, morri sopetão, tive uma parada cardiorrespiratória, tive um problema seríssimo de saúde e acabei falecendo, e não reconheço a minha morte, você fica preso à matéria. Quando você fica preso à matéria, a sua consciência, então, perambula por aqui, ela acha que uma porta ainda é uma porta. Então a consciência de uma pessoa que morre recentemente, ela não vai transpassar a porta. Eu vou ficar aqui parado observando. Eu não sei o que é, eu acho que é uma porta. Pelo que lembro, era uma porta. Está fechada, então eu não posso passar. Então eu vou ficar aqui. A consciência ela vai se esvairindo.
E as percepções sobre a existência do mundo espiritual e como essa consciência, então, tem essas habilidades de se locomover, vão começar a existir. Pode levar cerca de 20, 30, 40, 50 anos dentro do mundo espiritual, até para mais. Aí ela cria, então, essa possibilidade de passar a porta. O que acontece quando você tem dois corpos dentro de um único, de um único elemento? Então você tem a matéria, a porta feita de madeira, MDF, SDF, qualquer coisa ali, tá? Uma porta. E você tem um outro corpo que está transpassando isso, em um outro estado da matéria. Uma fumaça, por exemplo, poderia passar pela porta. Ela vai afetar a porta passando pelo buraco da maçaneta, por debaixo da porta, ou pelas estruturas frágeis que o batente possa ter. Agora, quando você tem um outro estágio da matéria, que então passaria pela porta, o que acontece quando você gera um calor, uma intensidade, ou você força a porta? Ela dilata, ela expande, ou ela causa um barulho, como se alguma coisa forçasse a porta. Veja, eu moro num apartamento grande, feito de concreto, é um apartamento antigo, com estruturas muito fortes, tem uma janela anti-ruído aqui, e eu tenho uma porta que ela, quando você vai tentar forçar, você sente a compensação do ar, porque é aquela puta porta de 4 dedos de madeira, que quando você força, você tem que ir realmente com força, tá? E ela tem até um fator que ancora ela, que trava ela na parede. Muitas vezes que eu estou gravando aqui, nós estamos fazendo o dito fenômeno de atrair consciências de pessoas falecidas sobre a égide, então, do budismo tibetano, que é uma religião séria e que trabalha com isso há muito tempo. Acontece, então, dessa percepção junto à porta. E você escuta, então, um puta de um estalo na porta. Lembrando, as gravações elas vão acontecer de madrugada, onde a temperatura, então, se mantém constante. Não há alteração da temperatura. Essa porta aqui, nunca escutei um estalo dela, cara. Então, assim, nós temos alguns aspectos que a gente não pode generalizar. A gente tem que estudar os fenômenos. Quando acontece a queda da temperatura em certos horários, a partir, sei lá, das 6, 7 horas da noite, começa a cair a temperatura, e se depois ela entra num período flat, ou seja, ela vai se manter ali numa temperatura constante, seja 19 graus, 18 graus, e depois, com o nascer do sol, ela começa a mudar a temperatura. Então você vai ter um pico de temperatura lá pelas 9, 10 horas da manhã, quando realmente o calor começa a prevalecer na sua cidade, começa a agir sobre a matéria. Então os fenômenos que você escuta é estalido em chão de madeira, pequenos estalidos em mesa de madeira, coisas desse tipo. Mas quando você escuta uma porrada na porta, já começa a mudar o enredo. Veja, eu tenho aqui uma coisa para te mostrar, e foi um fenômeno de áudio gravado aqui, nesse quarto, com uma janela anti-ruído de nível 5, fora o vidro da janela, fora o alumínio, gravado nesse ambiente, onde realmente a temperatura se mantém um pouco mais elevada que a sala. Eu tenho essa mesa de madeira, eu tenho uma outra onde está a minha bancada das guitarras, eu tenho meus livros. A única coisa que emite calor aqui é um ring light, que fica na minha frente a 1,5 m, e essa lâmpada, mas são todas brancas. Você escutou algum estalo agora? Não. Você escutou a matéria dilatando? Não. Você escutou algum som estranho enquanto nós estamos batendo esse papo? Não. Mas eu vou te mostrar algo que foi gravado quando a gente fez um processo de atrair as energias de 2 assassinas, que foi publicado no canal, A Anatomia de um Monstro. Presta atenção, Sérgio, eu acho que seu ouvido é bom para escutar isso, tá? Isso aqui, então, é uma linha de gravação feita por um microfone Sennheiser com o cabo Rossa Technology de Oxygen Free ligado a uma central Tascam. Não é Spirit Box, não é Ghost Box, não é Shows Deluxe, não é nada dessas idiotices criadas por fanáticos malucos. É um microfone chamado Sennheiser, de tecnologia utilizado para gravar externas de novelas, para estúdio, som profissional. Um cabo Oxygen Free, onde você não tem partículas de oxigênio, ele é condutor 100%, ligado numa central Tascam de 4 canais com ganhos independentes, longe da tomada. Ela não trabalha com fonte de carregamento, trabalha com um power bank ligado a ela, pois ela é utilizada para fazer externas. Então você tem um negócio de qualidade de estúdio. E mesmo assim, com tudo fechado, presta atenção nisso. Olha isso aqui, Sérgio.
Veja, uma pessoa inteligente ia falar, não é estalo, não é batida, não é ruído assim de sonoro, isso é um suspiro. Curiosamente, antecede a minha voz. Ela cometeu um crime. Veja, você tem um suspiro sobreposto à minha voz. Ou seja, algo que estava aqui comigo durante essa gravação, que nós testamos o evento, se manifestou logo próximo à minha voz. Sabe, eu acho legal discutir sobre ações, mas pelo menos leve uma pessoa para discutir junto, que passou pelos experimentos, que conhecem os fenômenos e que pesquisa esses fenômenos há muito tempo. Acho legal ter uma bancada da ciência, mas se vai discutir sobre experiências sobrenaturais, sobre pareidolia, sobre neurociência, o qual eu tenho pós-graduação em neurociência, a gente pode discutir sobre as experiências de fenômenos anômalos, que é o que o Igor vai contar. Fato. Fato. Porque assim, ninguém me contou não. Aconteceu comigo e eu não tava maluco. No dia seguinte eu fui conferir e tinha dado merda mesmo. Vamos lá. Estava eu, já amanhã essa história. Eu tava deitado, era uma sexta-feira. Eu dava aula, não, era quinta-feira de noite. E eu dava aula, o único dia que eu não dava aula era sexta-feira. Eu dava aula de segunda a quinta. Que legal que ele dava aula. Eu não imaginava que ele dava aula. Não dava. Eu tinha chegado do trabalho, tava todo mundo dormindo. Nessa época eu tinha a Luísa, o bebezinho, Carol e Mariana, todos dormindo. E eu tinha um projetorzinho, eu botei meu projetorzinho e fui assistir o filme A Invocação do Mal. Mas aí tá pronto, né, cara? Aí... Não. Veja, é um filme totalmente estúpido e idiota. A Invocação do Mal não te traz nenhuma... Você vai assistir, por exemplo, A Morte do Demônio, o Evil Dead, já é um negócio meio, né, voa sangue na tela, já é um negócio mais agressivo, um Evil Dead comparando com Conjuração do Mal. Conjuração do Mal é meio pastelão, né? O Evil Dead já é um negócio mais... Acho que visualmente já é um pouquinho mais agressivo. Você já falou o que aconteceu. Mas tudo bem, vai lá, continua. Estava assistindo A Invocação do Mal. Aí, eu tava deitado pro projetor funcionar na moral, tava a luz apagada, a cortina fechada, mas a luz da varanda tava acesa. Certo. Aí eu tô assistindo o filme lá, né? Aí tem uma hora que a Lorraine, ela cai no porão e ela tá ali desesperada, não sei o quê, e meio que o monstro do filme é uma bruxa, que ela fez um pacto com o diabo, caralho, não sei o quê, e depois ela se mata enforcada numa árvore característica, que inclusive tá no pôster do filme. Aí a Lorraine tá boladona, assim, procurando, não sei o quê, aí só cai, assim, como se fosse a moça enforcada, tá ligado? Ela tá olhando, aí ela consegue ver, sei lá, do joelho pra baixo, cai assim uma pessoa enforcada. Aí, nesse exato momento, a lâmpada da varanda explodiu. Nesse momento, eu nunca tinha visto aquilo. A lâmpada eu nunca vi de novo, inclusive. Uma coincidência? Eu acho que não. Existem certas explicações, obviamente, que a ciência não conseguiria dar, porque ela não estaria monitorando o que houve para essa lâmpada estourar. Ele não, pelo menos assim, ele não fala se ela estava acesa ou estava apagada. Isso. A lâmpada explodiu. A minha reação. Eu pausei o filme. Pausou só? Pô. Não, eu pausei, acendi todas as luzes da casa, bebi uma água, fui lá ver qual que era da lâmpada, a lâmpada tinha explodido. E eu, caralho. Tô com cagaço. Aí botei um vídeo da galinha pintadinha pra poder dar uma baixinha, levantar a vibe. Pra poder tirar não aquilo era da cabeça. 3 da madrugada, não, né? Cara, eu não sei, mas era de madrugada. Que dizem que é o horário do capeta. É o horário do capeta. Não, isso é uma grande estupidez criada pelos fanáticos que realmente gostam dessa coisa do misticismo, gostam do espiritualismo, né? Acreditam-se que, né, essas pessoas elas acreditam que Jesus foi crucificado às 3h30 da tarde. E que então o horário do demônio seria às 3h30 da manhã. O que é uma total idiotice, porque não se sabe realmente a hora aproximada que Jesus foi crucificado. Em algumas vertentes não acreditam nem que Jesus foi crucificado.
Então a gente precisa tomar muito cuidado, nem tudo que está na Bíblia é fato ou realidade. É uma obra meio que ficcional sobre o que seria a história de Jesus ao longo de sua jornada de vida, contado por terceiros, pois Jesus não escreveu absolutamente nada. A grande maioria daquelas pessoas, a quase a totalidade, eram analfabetos, que mal sabiam ler e escrever, e que trabalhavam ali braçalmente quebrando pedras, construindo templos obrigados, né, erguendo ali templos, amando ali dos seus patrões, no caso os romanos, né, ou os egípcios, dependendo da época que você está lendo, o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Então, é muito difícil. Então isso virou uma esfera especulativa dentro daqueles, então, que trazem as suas análises históricas baseados em fatores, né? Dizendo, ó, foi ou não foi, acho que não acho. Não é minha opinião pessoal, ok? Até porque minha opinião pessoal não é fundamento, já que eu utilizo o Gerd Tyson, Rudolf Bultmann, para então traçar cenários do que realmente aconteceu na época de Jesus com a história, com fenômenos sociais, com fenômenos políticos envolvendo. Não é minha opinião, é o que realmente relatam. Então, não acredito nisso, ok? É uma grande idiotice. Sobre a lâmpada. Né? Cadê os estalidos, Serjão? Cadê as batidinhas, Serjão? Né? Uma lâmpada história. Veja, é muita coincidência? Ok, aqui em casa eu tive só 2 lâmpadas que não estouraram, só queimaram, mas elas davam sinais. Que sinais? Essa aqui, por exemplo, ela deu 3 piscadas e foi, apagou. Simples. Chegou uma hora que a voltagem que estava recebendo da rua, então gerou um descompasso, sei lá, deu algum pico de energia e ela simplesmente apagou. Simples assim, perfeito. Acontece, shit happens, fui lá, troquei. Eu tenho uma outra no corredor. A do corredor, ela também estava piscando. Eu não sei se eu acabei chegando a trocar do corredor, eu acho que não. Eu acho que eu deixei porque fica engraçado quando dá umas piscadas assim, que dá um ar assombrado na casa. Então, para mim, tanto faz como tanto fez, pois eu mal uso esta lâmpada que fica ali na entrada do meu apartamento. Então, para mim é divertido, ela dá umas piscadas, ela não desliga, ela simplesmente fica piscando. Não é espírito. É uma simples diferença de voltagem que eu estou recebendo da rua. Como eu sei disso, eu tenho uma régua medidora de voltagem aqui em casa. Então ela vai medir exatamente quanto eu estou recebendo. Então às vezes dá alguns picos ali, ao invés de receber 120, eu estou recebendo ali 140, 150, e eu sei que alguns aparelhos podem não absorver isso. E aí dá um problema. Foram espíritos? De jeito nenhum. Mas quando uma lâmpada queima, a gente tem alguns outros fatores a serem analisados. Primeira coisa, existe um fator curioso em que a ciência não se ateve, que é quando uma pessoa muito irritada, muito enraivecida, pega um copo na mão e esse copo explode. Ele simplesmente segurou o copo, sem fazer força. Pegou um copo, ele explodiu. Ou pega uma lâmpada e ela explode. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo sabem que isso já aconteceu com vocês ou com conhecidos de vocês, principalmente familiares. Há uma possibilidade da gente estar num fenômeno de eletroestática diferente, tá? Sabe quando os seus cabelitos ficam arrepiados ou quando você toca numa pessoa e você dá choque? Você já sentiu isso, né? Desbarrar alguém e tomou um choquinho. Existe esse fenômeno. Eu só observo, eu nunca estudei esse fenômeno para predeterminar o que pode acontecer e o que acontece com o nosso corpo de energia, já que não somente o nosso corpo físico, mas o mental e emocional estão envoltos a isso. E como nós somos seres biopsicossocial, também tem a ver com a nossa energia, o corpo de energia. Medicina antroposófica explica muito bem isso. A medicina antroposófica, então, nos remete a esses estudos de como se dá a energia do nosso corpo sendo somatizada dentro do princípio de possíveis enfermidades e em outros aspectos. Essa lâmpada pode ter sido estourada por um espírito? Não. Essa lâmpada foi estourada pela vibração do próprio Igor. Como assim? O fato da gente mudar nossas percepções e começa a baixar nossa vibração e começa a ficar envolto a uma penumbra de medo, uma penumbra de susto ou de uma impressão em decorrência a um filme que nós estamos assistindo, causa uma diferença de vibrações com relação ao nosso cérebro. Nosso cérebro, então, pode gerar descargas um pouquinho mais fortes dentro do nosso sistema nervoso e causando, então, esse fenômeno de que o corpo começa a ter certas vibrações. Então, quando você projeta isso, esse medo ao seu redor, você, obviamente, pode gerar
algum problema. Uma lâmpada queimando, ou uma televisão dando um certo curto, ou piscando. Isso pode acontecer? Pode, por observação. E não necessariamente conseguimos explicar esses fatores mapeando cientificamente, mas por observação. O que a neurociência faz? Esses experimentos no qual o Igor relata, ele tem a ver com fenômenos anômalos. Dentro da neurociência, eu com pós-graduação em neurociência posso lhes confirmar isso, a neurociência vai buscar entender esses experimentos por meio dos estudos que eles chamam de Psy. Psy eram sociedades constituídas há muito tempo atrás, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, com o intuito exatamente de analisar esses fenômenos e como o cérebro age ou projeta isso. Mas, devido a falhas de percepção das pessoas, embora o início tenha acontecido de uma maneira interessante, onde todas essas pessoas, no caso o Igor, relatando essa mesma experiência, geraram um peso muito grande sobre a ciência, dizendo, cara, temos um fenômeno aí. A neurociência, então, passa a tentar entender esses experimentos, mas não teve amostragens suficientes para chegar a uma conclusão. Porque, infelizmente, a maioria dessas pessoas que eram contratadas para compor as sociedades Psy foram tendo um viés. Esse viés poluiu completamente a amostragem. E esse viés era, eu acho que eu vi uma luz no céu. Aí vem o outro e fala, não, essa luz no céu era uma espaçonave. Ah, então a luz no céu era uma espaçonave? Sim. Aí foi piorando. É como se fosse um telefone sem fio. Então essa luz no céu passa a ser uma espaçonave, que passa a ser um ET. Esse ET era de Marte então, junto com os reptilianos, que começam a dominar a Terra, que moram então no mundo, e começam a aumentar. E eles tornaram-se então enviesados, e com isso as pesquisas não deram muito certo. Porém, existem ali documentos muito interessantes, principalmente de fenômenos que aconteceram na Rússia, numa época da Guerra Fria, onde esses fenômenos remetiam sim a possibilidades de telecinese, possibilidades de escutar pensamentos, coisas desse tipo. Isso foi documentado em uma época? Foi. Porém, todavia, contudo, com o advento então das mentiras e tudo isso que acontece da teoria da conspiração, esses documentos se tornaram muito poluídos e a gente não sabe a verdade sobre o que realmente acontece. Então, esses experimentos que nós chamamos então de fenômenos anômalos, eles foram mais ligados a experiências do eu. Essa experiência vai ficar somente para o Igor. É uma experiência pessoal dele. E não tem como mensurar a realidade, se é fato ou não. Então, é uma pena. Embora realmente não seja muito da ciência chegar a uma conclusão a respeito disso. Essas sociedades Psy ainda existem no mundo, mas tornaram-se então simplesmente bando de pessoas que querem caçar fantasmas. Vamos lá, filho, fala aí de novo. Mas aí eu botei, sério mesmo, juro, botei a música da galinha pintadinha pra dar uma levantada, tomei uma água, não sei o que, depois eu tava me sentindo mais tranquilo, daí eu continuei vendo o filme, não aconteceu mais nada. Mas é fato que aquela porra daquela lâmpada que eu nunca tinha visto antes, nunca vi depois, explodiu do nada, com eu vendo Invocação do Mal, cara. E bem na hora que a moça... Bem na hora que o cão miúdo aparece. Que timing, hein? Que aparece Sete Pele, bem na hora. Cara, tem umas coisas que assim, que... Tu vai falar que é coincidência. Coincidência total. É, cara, o universo convergiu. Que nem o surgimento da vida é coincidência. O universo convergiu pra esse momento no teu quarto pra estar lá. Olha isso. Cara, mas tem umas coisas, cara, que não dá pra explicar, assim. Pelo menos de maneira fácil. E eu tô zoando vocês, eu não espero uma explicação séria disso que eu acabei de falar. Né? Até porque não existe como te explicar. Como eu falei, é uma experiência anômala. Cada um tem a sua experiência, cada um vê coisas, sente coisas. É a mesma coisa que eu perguntar pra você, qual é o gosto do chocolate na sua boca? Provavelmente é diferente do meu. Qual é o gosto de um refrigerante na sua boca? Provavelmente é diferente do meu. As experiências que você vai ter são diferentes das minhas. Então é difícil. Para isso, obviamente, tem que ter um controle científico, né, envolto de câmeras, medidores de energia, um monte de fatores para predeterminar por que uma lâmpada estourou. É bizarro, mas é fato. A ciência só vai trabalhar, então, com números, com provas. Senão fica só a sua palavra. E a ciência não está nem aí se é verdade ou não para você, porque é uma experiência sua. A ciência nunca vai te desmentir. A ciência não tem esse fator de desmentir uma pessoa. Ela quer comprovar o que realmente aconteceu e esclarecer os fatos. Esclarecer não é desmentir, não é afrontar,
não é te questionar ou inquirir, é simplesmente esclarecer dizendo o porquê que a lâmpada estourou. Eu quero acreditar. I want to believe. Tudo indica que foi apenas uma coincidência mesmo. Mas então, sempre fica aquela pulga, né? Atrás. A probabilidade Pode ter sido sempre é cabeludo. essa. Então, tinha um amigo que quando ele era criança, ele tinha um amigo imaginário. Né? Tinha um amigo imaginário que ficava conversando com ele, interagindo Eu e tenho um tal. cagaço desse papo de amigo imaginário, Então, irmão. aí- É do mal. Depois que ele cresceu, ficou com 5 anos, sei lá, ele parou de ver esse amigo imaginário. Aí Sim. passou os anos. Aliás, um abraço aí, Thiago. Aí passou-se os anos. Entregou o cara, né? Eu tinha um amigo imaginário, o Thiago, né? Aí depois de mais velha, a avó dele pegou lá um álbum de foto antigo e tal, e aí ela tava passando as fotos mostrando pra ele, e ele parou numa foto assim e falou, nossa, quem é esse cara aqui? Aí a avó dele falou, esse aqui é teu bisavô. Aí ele começou a chorar, porque ele falou, mano, esse é o cara que eu via quando era criança, Sim. que interagia comigo. Esse meu amigo, quando ele tava contando isso pra mim, eu olhei pra cara dele e tava com cheio de lágrima. Aí eu fiquei tipo, caraca. Aí eu não sei, cara, tipo... Essas histórias são extremamente factíveis dentro de uma esfera do espiritismo, tá bom? Veja, há muitos anos dentro dessa indústria vital, eu, Rodrigo, são 30 anos de estudos de religião, e pelo menos indo na casa das pessoas, deve perfazer aí uns 15 a 17 anos indo na casa das pessoas, até para mais, tá? Eu lembro que o primeiro tratamento que eu fui indo na casa de uma pessoa, caramba, eu devia ter, sei lá, 22, 23 anos, 20 anos, por aí. É, sério mesmo, tá? Mas são fenômenos interessantes que o espiritismo, então, vai buscar explicar. A ciência não tem que entrar dentro da esfera de eventos anômalos. Ela vai mapear, ela vai tentar documentar, para depois, por meio, obviamente, de uma amostragem elevada, tentar chegar numa conclusão, números. Mas esses experimentos, eles são realmente vivenciados pelas pessoas. Acredita-se que, novamente, não sou eu que acredito, acredita-se que, dentro do espiritismo, as crianças, elas têm uma habilidade mais fácil para poder ver e enxergar o que acontece dentro do mundo espiritual. Por quê? Porque não existe uma consciência já pré-determinada ou pré-moldada. A criança, quando nasce, ela tem o inconsciente como uma ferramenta de defesa ali para ela. Ela coloca tudo na boca, ela é todo tátil, ela tenta visualizar as coisas, mas ela não sabe o que é. Então todos os experimentos das crianças se dão através de toque e do paladar, de botar na boca, para diferenciar os gostos. Com o passar do tempo, essas crianças que ainda estão mudando o inconsciente para o consciente, essa passagem e a criação do subconsciente e tal, ela começa a ter uma percepção mais de cores do que acontece no mundo e sem apego. Sem esse apego como nós temos, os adultos, né? A necessidades, nossos deveres e tudo mais. A criança é um explorador nato. Então, ela não fica presa à matéria assim como nós ficamos. Ela tem essa liberdade de, onde começam a criar os amigos imaginários, começam a criar o mundo da fantasia, o que é absolutamente saudável e necessário para a formação de uma criança. O mundo abstrato para ela é delicioso. Claramente, esse mundo abstrato ele vai diminuindo e nosso mundo matéria concreto ele vai começar então a se fazer mais presente. As crianças até mais ou menos 7 anos, espera-se que até, possivelmente, tem que deixar isso muito claro para as pessoas que não entendem ou levam tudo ao pé da letra. Possivelmente, até os 7 anos, tem essas experiências de poder ver e interagir com o mundo espiritual com mais facilidade, tá? Isso através do quê? De amostragens. Eu trabalhei em centro espírita por 10 longos anos e eu percebi isso junto aos consulentes que estavam ali com os seus filhos, os quais traziam então essas experiências. Eu tive experiências assim quando criança? Tive, mas são experiências minhas, tá? De novo, são fenômenos anômalos meus. Mas eu vi minha bisavó num acidente que eu tive. Ok, eu não era criança, eu tinha 14 anos quando eu fui atropelado e vi a minha bisavó em um túnel branco que eu entrei. Alguma coisa é real dentro das percepções do mundo espiritual, o qual dentro das religiões explica-se isso, do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, onde nós temos essas explicações, tá? Mas são experiências minhas.
que eu não posso bater o martelo dizendo realmente foi real. Pois, por mais que eu fale foi real, eu não tenho como comprovar e eu não tenho como traçar realmente um padrão científico sobre isso. Mas a amostragem ela é idêntica em todos os aspectos dentro das experiências que as pessoas trazem. Então essas percepções das pessoas de idade eu já escutei há muito tempo, sempre quando as pessoas iam no centro espírita relatavam esses fenômenos, tá? E elas não se conheciam. Explica uma coisa dessa, né? Aí o espiritismo tem explicação pra isso, né? Tem. Mas como é que o Serjão... Que ele teria uma certa mediunidade, né? Sim. O cara... Então, aí é um erro, mas eu não vou culpar o Serjão porque o Serjão é científico, é acadêmico. A mediunidade é desenvolvida somente dentro de centros espíritas. Mediunidade é como se fosse um título dado para aqueles que frequentam o centro e recebem a escolaridade. Nós chamamos as pessoas que passam então por esses fenômenos como meros sensitivos. Eles têm uma percepção sensorial. Essa percepção sensorial transforma uma vibração em uma onda. Uma onda mecânica me gera um som. Então, da mesma maneira que um diapasão ele vai agir sobre, por exemplo, um vidro, causando uma vibração, ou uma onda sonora age sobre a matéria, ele é simplesmente uma pessoa que tem essa percepção. Ele vai vibrar essa capacidade que ele tem de ser mais sensitivo ou ter essa sensibilidade mais aguçada para com uma consciência que está ao seu lado. Automaticamente, a forma dessa consciência, por meio da percepção dele, vai gerar uma sensação de que tem alguém ali. O foco de atenção pode gerar uma imagem à sua mente, mas ele não sabe o que é, ele não tem percepção real o que é. Dentro do espiritismo, isso daí não é um fato aconselhado, todas as experiências devem ocorrer dentro do centro espírita. Por quê? Porque existem erros da impressão, é por isso que eu falo. Você pode saber rabiscar um papel, mas para você se tornar um grande desenhista, você vai fazer aulas de desenho. Você pode saber como um foguete é feito, mas para você constituir um foguete, são muitos anos de pesquisa, desenvolvimento de material e tudo mais. Quando então você entra no centro espírita dizendo, eu tive uma percepção, eu preciso aprimorar isso, você passa por uma escolaridade. Essa escolaridade chama-se mediunidade e desenvolvimento disso se dá somente dentro de centros espíritas. E o foguete, isso que diria. A onda foguete, o cara tava viajando. É uma dilatação do espaço-tempo. O foguete falou, ia falar, cara, você tá viajando. Imagina, porra, pois é, esses espíritos, esses bagulho aí, eles dão molinho, mano. Porque, porra, é só aparecer pro Gordão Foguete. Pronto. Ninguém quer aparecer pra mim, tá vendo só, cara? E caramba, mano, o cara não tem descanso depois que morre. Tipo, de ficar perambulando pela casa que ele viveu todo sempre. A gente já explicou isso em vídeo, como é que se dá essa questão da percepção da morte, o entendimento que você morreu e você poder ser naturalmente encaminhado para um processo de reencarnação, como existe no budismo, no hinduísmo. Existem outras religiões que acreditam nisso, tá? Então, a ironia é interessante, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os conceitos, tá? Eu respeito o Serjão, eu acho que ele tá brincando. Ele é o famoso cagão intelectual. Na hora que acontece com ele, ele automaticamente ajoelha e reza, né? É normal. Ele tava ali com um bisneto. Isso que ele não chegou a conhecer, é verdade. Tava ali. Tá Pô, aí, meu bisneto, tá. ali o tempo passa diferente, irmão. Lembra da cápsula lá? A cápsula ali. É verdade. Não gostou da cápsula. Mas... Não, eu queria que ela fosse o contrário. Entendi. Então, falam que a esquizofrenia, quando a pessoa é criança, é mais frequente. Aí depois... Então, aí a gente tem um grande erro de entendimento, de conhecimento, e precisamos tomar muito cuidado ao alegar doenças publicamente assim, tá? E aí a gente entra num problema seríssimo de falsa imputação de enfermidades ou de achismos com relação à doença. Manual MSD, versão saúde para a família, esquizofrenia. Esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, alucinações, falsas convicções, pensamento comportamento anômalo, redução e demonstrações de emoções, diminuição da motivação, uma piora da função mental e problemas no desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social, relacionamentos e autocuidado.
Veja, está escrito aqui que são espíritos? Não. E vai muito além dessa percepção feita por algumas pessoas na internet que ficam imputando esquizofrenia às pessoas que trabalham com centros espíritas, mediunidade, conseguem ter essa comunicação com espíritos. O que, ao meu ver, é crime e podem tomar um belo processo, uma vez que isso aqui é uma doença e ela só pode ser diagnosticada por médicos. E um diagnóstico de esquizofrenia pode levar anos, anos e anos. Então não é tipo, esquizofrênico. Não é assim que funciona. Para você realmente colocar que uma pessoa é esquizofrênica, ela tem que ter anos e anos e anos de tratamento, onde o médico vai realmente verificar todos esses aspectos. E você, qualquer um, pode ter esquizofrenia, já que são transtornos de emoção e de comportamento. Não é só ficar escutando espíritos, querido. Cerca de 1% da população mundial sofre de transtornos de esquizofrenia. 1% da população mundial. O que é sério. O que nós temos aqui? Nem a causa, nem o mecanismo da esquizofrenia são conhecidos. Então não são espíritos. A pessoa pode ter uma variedade de sintomas, desde comportamento bizarro, incerto e fala desorganizada, a perda de emoções, bem como pouca ou nenhuma fala, até a incapacidade de se concentrar e de se lembrar de eventos. O médico faz o diagnóstico da esquizofrenia tomando como base os sintomas e depois de ter realizado exames para descartar outras possíveis causas de psicose. O tratamento envolve medicamentos antipsicóticos, programa de formação e atividades de apoio comunitário, psicoterapia e educação familiar. Eu sou um psicoterapeuta. Eu tenho autorização do Ministério Público como reconhecido como psicoterapeuta. O resultado é influenciado pelo fato de a pessoa estar ou não tomando medicamentos de maneira receitada, e a detecção precoce e o tratamento precoce melhoram o funcionamento em longo prazo. Veja, causas da esquizofrenia: predisposição genética, pode ser genético, problemas ocorridos antes, durante ou depois do nascimento com infecção pelo vírus influenza na mãe durante o segundo trimestre da gravidez, falta de oxigênio no momento do parto, baixo peso ao nascer e incompatibilidade do tipo de sangue entre a mãe e o filho, infecções no cérebro e uso de cannabis no início da adolescência. Veja, prezado maconheiro e maconheira. Você que faz uso de cannabis logo na adolescência, você pode sim ter esquizofrenia. As pessoas que têm um progenitor ou um irmão com esquizofrenia têm um risco de cerca de 10% de desenvolver o transtorno, em comparação com o risco de 1% entre o resto da população. Um gêmeo cujo irmão tem a esquizofrenia tem um risco de 50% de desenvolver a doença. Essas estatísticas sugerem que a hereditariedade está envolvida. Você pode ter sintomas positivos, negativos, desorganização ou comprometimento cognitivo. Você tem sintomas positivos, que envolvem uma distorção das funções normais, o que inclui, por exemplo, delírios. São falsas convicções que geralmente implicam em má interpretação das percepções ou das experiências, alucinações. Sintomas negativos: redução das demonstrações de emoções, pobreza discursiva, ou seja, problemas na sua forma de se expressar, de se comunicar, anedonia, que seria a diminuição da capacidade de sentir prazer, e a insociabilidade, que é falta de interesse em relacionar-se com outras pessoas. Então vocês estão vendo que esquizofrenia não é a questão de ficar vendo espíritos? A gente tem aspectos pesados, que é a redução das demonstrações de emoções, pobreza discursiva, anedonia e insociabilidade. Desorganização, transtorno de pensamento e comportamento bizarro. Pode tornar a forma de simplismos de caráter infantil, agitação, operência, higiene ou comportamento inadequados. Suicídio. Entre 5 e 6 pessoas que detêm esquizofrenia cometem suicídio. Cerca de 20% tentam, em uma quantidade muito maior, têm pensamentos suicidas significativos. Mas, assim, eu gosto do Serjão, acho o Serjão uma figura divertida, uma figura legal e tudo mais. Mas, assim, eu não fico rindo quando a gente vê aspectos da ciência. Então, quando a gente vê aspectos da religiosidade ou das experiências anômalas, a gente até pode brincar, mas a gente tem que respeitar acima de tudo, tá?
Os fatores que implicam, então, na sua crença, na sua fé, nos fatores religiosos de uma pessoa, né, das experiências dela, a gente deve entender como fatores que são pontuais em uma época. Existem pessoas que, infelizmente, passam por transtornos emocionais e mentais e jogam isso para o mundo espiritual. Então a gente precisa realmente olhar os aspectos de como a pessoa ela projeta as suas necessidades, as suas enfermidades para fora em busca de um Deus, ou em busca de uma crença, ou em busca de alicerces religiosos. Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como, obviamente, os respectivos valores, uma vez que eu cobro por ser um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo e vocês podem clicar em qualquer um desses linkzinhos, vão ser levados a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Sergião, e bons sustos a você, meu querido. Espero que um dia alguém puxe a sua coberta à noite.